Fala, meu povo, graça e paz. Meu nome é Pedro Nery, estou aqui de novo com você e eu espero que você esteja bem. Hoje eu quero compartilhar algumas coisas com vocês com relação à arte e falar que existem muitas coisas ainda que nós precisamos alinhar, configurar, refinar para que nós possamos contribuir mais e melhor para o crescimento do reino de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está aqui em 1 João 5,19, tá bom? Nós vamos falar um pouco sobre uma questão interessantíssima, né, que eu tenho observado e quero compartilhar. Mais antes disso, eu vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar, marcar alguém, fazer um comentário falando se você gostou ou não. Deixa o seu like, manda para um amigo que de repente goste do conteúdo, que precise desse conteúdo, que tenha necessidade de entender melhor essa questão. E nós vamos avançar juntos, tá bom? Eu quero ler com você no capítulo 5 de 1 João, capítulo 19. Na minha versão, que é NTLH, vai falar o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. E eu queria compartilhar essa reflexão que eu tenho feito aqui junto com vocês, que é o seguinte: nós que vivemos do fazer da arte, nós que estamos preocupados, ocupados, que estamos desenvolvendo, que estamos engajados com tudo aquilo que tem o lado performático, o lado estético dentro da igreja, nós temos uma tendência a consumir coisas que estão fora do teor ou fora do crivo, né, daquilo que deveria dirigir, direcionar, influenciar, impactar as nossas vidas com relação não somente às doutrinas cristãs ou bíblicas, mas aquilo que de fato é importante e interessante para o culto. Nós sabemos que a arte, por si só, ela não é uma mensagem, ela não carrega a mensagem. Ela é o fio condutor que comunica alguma coisa, né, que deveria comunicar, que deve comunicar alguma coisa. Se tratando de um contexto religioso, contexto bíblico, um contexto onde nós estamos desenvolvendo as nossas... como que eu posso falar? As nossas vocações dentro da igreja e pensando que estamos trabalhando por reino, tudo isso deve somar para contribuir para o crescimento do reino. Então, assim, muitas coisas que nós estamos consumindo vêm inflamada, infectada, contaminada com vertentes ideológicas ou vertentes espirituais que nada tem a ver com aquilo que nós estamos professando. Eu e você precisamos entender, nós precisamos entender que a nossa prioridade no serviço da casa de Deus, na obra daquilo que nós entendemos como ministério, daquilo que nós entendemos como vocação, daquilo que nós entendemos como chamado, dom, talento, tudo que nós estamos fazendo dentro dessa bolha, né, desse contexto, desse ambiente religioso voltado, né, para o ministério e pensando no crescimento do reino, ele deve ser muito bem observado e orientado. Por que eu falo isso? Nós estamos perdendo a mão, e quando eu falo nós, eu me incluo também, porque na maioria das vezes as nossas referências não são as referências que estão na medida ou dentro da conformidade dos padrões evangélicos e bíblicos. Na maioria das vezes, nossas referências, infelizmente, são referências de homens e mulheres, artistas que estão influenciando o nosso posicionamento de acordo com a cultura vigente do mundo, com a cultura secular. Então, assim, nós precisamos tomar os devidos cuidados para que nós não sejamos influenciados por coisas que estão se opondo ao cristianismo. Então, qual é o tipo de... Eu sempre falo isso e sempre vou falar sobre isso, né, olhando para esses detalhes, que é o seguinte: quais são as fontes que me alimentam?
Quais são os recursos que eu busco? Quais são as coisas ou o tipo de arte, conteúdo que eu estou prestando atenção para eu deixar me influenciar naquilo que eu estou fazendo de melhor dentro da igreja? Porque se o padrão, e eu não estou falando só do padrão excelente, tá? De fazer com esmero, fazer com excelência, fazer olhando e se dedicando para o padrão estético que nós gostaríamos de ter. Eu não estou falando disso. Eu estou falando dos padrões espirituais embutidos naquilo que nós estamos consumindo, no tipo de conteúdo que nós estamos consumindo. Porque vamos lá, se eu ouço uma música e aquela música de alguma forma me influencia, qual é o padrão espiritual, né, que aquele artista está reproduzindo indiretamente e lançando sobre a minha vida? Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Porque assim, ó, tudo que nós conhecemos sobre Deus, eu falei sobre isso ontem com algumas pessoas e comentei inclusive com a minha esposa, que tudo que nós conhecemos sobre Deus, de alguma forma, de certa forma, está influenciado, está contaminado por essa cultura maligna. Entenda que eu não estou falando disso de forma pejorativa. Eu quero que você entenda que quando eu falo cultura maligna é tudo aquilo que opõe ou se opõe ao cristianismo de fato. Então tudo que eu conheço sobre Deus, de alguma forma, está influenciado por alguma cultura, por alguma ideologia, por algum tipo de entendimento que não necessariamente seja o bíblico. E olha o que o João vai falar. Em outras versões vai falar assim, ó, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, tudo que nós estamos reproduzindo, tudo que nós estamos consumindo e tudo que nós estamos tentando reproduzir ou produzir, de alguma forma, em algum grau, está equivocado quando se trata do conhecimento de Deus. E o nosso problema, pelo menos no meu ponto de vista, o que eu enxergo como problema aqui é: se eu estou adorando a um Deus que de fato eu não conheço na plenitude, será que Ele está aceitando a minha adoração? Será que Ele está entendendo as minhas aspirações, os meus impulsos, como uma adoração plena, convicta e pura? Né? Como o João também vai falar, né? Será que a minha adoração está sendo em espírito, em verdade? Ou ela está sendo influenciada por aquilo que eu estou consumindo de forma secular, de forma pagã, de forma equivocada? Será que eu estou adorando de fato um Deus que eu conheço, na plenitude do que é ser Deus? Ou será que eu estou adorando um Deus que eu criei na minha cabeça? Ou será que eu estou criando a possibilidade de adorar um Deus do jeito que eu gostaria de adorar, do jeito que eu acho certo adorar, do jeito que, isso não tem nada a ver? A Bíblia vai nos mostrar, principalmente ali no Pentateuco, que a adoração a Deus, quando Deus institui os levitas, Deus institui o serviço dos sacerdotes, Ele eleva o padrão, e é um padrão muito alto. Porque, por exemplo, se nós considerarmos que até para o momento do louvor, né, que é o momento que nós entendemos como adoração, hoje, de forma inclusive equivocada, né, existe um formato que Deus se agrada. As músicas, por exemplo, hoje, se nós cantássemos meia dúzia dessas músicas que a gente canta hoje, naquela época, provavelmente seríamos reprovados. Mas o que eu quero chamar a sua atenção hoje é: onde está a nossa convicção com relação ao nosso conhecimento de Deus? Será que eu realmente conheço a Deus? Ou será que eu estou adorando a um Deus que me mostraram de forma equivocada, influenciado por essa cultura onde o mundo jaz no maligno? Será que o Deus que eu estou adorando, e assim, é uma provocação direta, porque eu não conheço, porque a Bíblia vai falar assim que eu só consigo adorar aquilo que de fato eu conheço na plenitude, ou eu me torno aquilo que eu adoro. Será que eu estou no ato da minha adoração, aquilo que reflete, né, aquilo que eu tenho de volta, aquilo que eu vejo de volta, é uma descrição, melhor dizendo, daquilo que é o Deus excelente? Eu consigo refletir na minha adoração, a minha adoração reflete aquilo que de fato Deus é, ou ela está também sendo influenciada e contaminada por essa
inércia, onde o mundo vive e jaz dormindo, né, no maligno? Será que eu estou adorando Deus de verdade, o Deus verdadeiro, ou eu estou adorando um Deus que a cultura onde o mundo jaz no maligno me apresentou? Então assim, tomem muito cuidado, porque, volto a dizer, a arte não é a mensagem. A arte é uma ferramenta que tem, inclusive, muitos atributos. Né? Ela tem o seu valor terapêutico, ela tem o seu valor emocional, ela tem o seu valor e as suas essencialidades na questão estética. Ela tem um poder onde nós conseguimos, além de nos relacionarmos melhor, não só com a arte ou com a música, com a adoração, com o outro, mas ela tem um poder de fazer com que a gente se relacione melhor com o mundo espiritual. Seja ele aquilo que nós entendemos como o mundo onde é o mundo onde Deus habita e facilita, né, as comunicações espirituais, ou sendo também aquilo que nós entendemos como a música pagã, onde ela tem os seus valores espirituais também muito, como que eu posso dizer, não só relevante, mas muito evidentes, né, porque nós sabemos disso, inclusive causando ou gerando energias negativas. E quando eu falo sobre isso, é um mundo, é um ambiente muito vasto para se discutir quando a gente está falando de arte dentro da igreja. Então, assim, quais são as finalidades que eu enxergo na vida, né, da minha adoração? Quais são as finalidades, os propósitos, os resultados disso? Quais são as coisas que estão me influenciando? Qual é a mensagem que eu estou passando quando eu estou adorando a Deus? E eu não falo da minha adoração só quando eu estou com o instrumento na mão ou só quando eu estou cantando com o microfone na mão, quando eu estou ministrando a igreja. Eu falo na adoração, naquela adoração que eu faço de forma particular e privada. Será que o que sai de mim, de fato, está edificando ou está contaminando? Como o próprio Jesus disse, que o que contamina é o que sai, não o que entra, de fato. Então, será que eu estou gerindo muito bem as coisas que eu estou consumindo? Será que eu estou permitindo que Deus se revele a mim através da arte que eu estou consumindo? Ou será que eu estou permitindo que Deus se revele a outro através da arte que eu estou reproduzindo? E não só no valor estético e técnico da coisa, mas a essência. Será que eu estou transbordando de amor em Cristo? E aí eu vou reforçar a ideia de que a arte não é a mensagem. A técnica não é a mensagem. O valor estético que a arte carrega também não é a mensagem. A sua excelência em fazer algo para Deus, na igreja, para a comunidade, no seu trabalho, desenvolver a sua arte da melhor forma possível, também não é a mensagem. A Bíblia vai falar que nós somos chamados para revelar as grandezas de Deus. E o revelar as grandezas de Deus, ele tem inúmeras possibilidades e variedades de coisas para ser feitas, para serem feitas e vistas através desse ponto de vista. Então, o como nós estamos distribuindo essa mensagem, compartilhando essa mensagem, é a sua arte. Seja tocando um instrumento, escrevendo um livro, cantando, escrevendo uma canção, seja produzindo vídeos e conteúdos para a internet, essa é a sua arte. Mas será que ela está carregando a mensagem da maneira certa? Ou será que ela está sendo contaminada pela arte que jaz também no maligno, assim como o mundo jaz no maligno? Então tome cuidado. Existem muitos desafios que nós estamos vivenciando e tendo que rompê-los. Existem muitos obstáculos que são postos e são colocados na nossa frente, principalmente nessa geração onde nós relativizamos tudo. O nosso problema maior, no meu ponto de vista, é estabelecer essa conexão onde a arte é o fio condutor, né? E fazer com que a arte se relacione com Deus e Deus se relacione com a nossa vida através da arte também. E que eu, enquanto um artista, um reprodutor, alguém que está produzindo conteúdos artísticos para a internet, para a igreja, em vários segmentos, possa também me comunicar com Deus para saber o que Ele quer que eu comunique através do fio condutor que eu tenho, que eu detenho.
Então, assim, se eu estou desenhando, se eu estou pintando, se eu estou criando, se eu estou desenvolvendo um texto, se eu estou desenvolvendo um livro, se eu estou desenvolvendo um material que tem esses valores estéticos e técnicos embutidos nele, a veia principal desse conteúdo deveria ser uma mensagem cristã, e por ser uma mensagem cristã, eu tenho que refletir aquilo que Deus gostaria que eu refletisse, não as influências que eu sofro diariamente. E fazer esse filtro é extremamente difícil e delicado. Então eu quero te fazer um desafio. O nosso vídeo já está ficando um pouco longo. Eu quero te fazer um desafio. Desenvolva uma vida íntima com Deus, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de devocional. Porque por mais difícil que isso possa ser, em algum momento isso vai refletir a glória de Deus. E aí a sua arte ela vai destoar de tudo aquilo que nós conseguimos ver, vivenciar, enxergar e perceber. Porque já não é uma arte mais que jaz no maligno, assim como todas as culturas estão sendo influenciadas, inclusive as igrejas, eu e você, nós, todos estamos sendo influenciados constantemente. Então eu vou te fazer esse desafio. Desenvolva intimidade com Deus através de leitura bíblica, através de oração, através de devocionais, através de louvores que realmente engrandeçam a pessoa de Deus. Tira louvores onde Deus está no centro, ele tira o homem do centro e volta a colocar Deus no centro. Desenvolva isso, porque eu acredito piamente que isso pode ser o primeiro passo dos mais importantes que nós estamos dando na vida cristã, enquanto ministro, enquanto alguém que está praticando, desenvolvendo e promovendo arte dentro da igreja. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e seu ministério. E que se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe. Deixe seu like aqui. Eu quero saber o que você acha desse assunto e o que você tem percebido e feito aí, na onde você vive, onde você mora, tá bom? Na onde você contribui para o reino. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua casa, sua vida e seu ministério. Tchau, tchau.